pessoal, muito bom dia. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quarta-feira, 20 de outubro. E a quarta-feira começa com tensão entre os investidores, ficando de olho nos desdobramentos de tudo o que aconteceu ontem. O principal foco por aqui ainda é a questão fiscal, que se mostrou mais uma vez ameaçada e trouxe uma grande aversão ao risco. Durante todo o dia de ontem foram saindo notícias sobre as manobras do governo para estender o auxílio emergencial e turbinar o novo Bolsa Família. Até onde se sabia, os benefícios somariam R$ 400, sendo que R$ 100 estariam fora do teto de gastos. Isso já traria, uma conta de 30 bilhões de reais extra-teto. O mercado não recebeu bem a possibilidade do governo furar o teto e reagiu. A Bolsa Brasileira chegou a perder os 110 mil pontos durante o pregão. Já no meio da tarde, a cerimônia de lançamento do programa social foi cancelada e até se pensou que era uma reação ao mau humor do mercado. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentou até que o mercado já havia precificado a parte fora do teto. Mas o cancelamento pode ter sido em função de articulações políticas. O valor fora do teto de gastos poderia ficar até maior. Alguns parlamentares querem que o valor extra-teto fique em R$ 200, o que abriria ainda mais espaço no orçamento para emendas e repasses. Lembrando que a votação da PEC dos precatórios também foi cancelada ontem e remarcada para hoje. E a reforma do imposto de renda, que poderia abrir espaço no orçamento, também não está avançando no Congresso. Nesse cenário, já tem até economista falando que a Selic poderia chegar a 9,5% no fim do ciclo. O Banco Central diz que, por enquanto, não tem perspectiva de elevar os juros acima dos 100 bases, já contratados, mesmo com o mercado projetando juros mais altos. No fim das contas, o teto de gastos terminou o dia intacto, mas ainda sem definição se vai continuar dessa mesma forma hoje. Existe a expectativa de que os programas sociais sejam anunciados nesta quarta e, dependendo de como vierem as informações, pode trazer mais insegurança e incertezas para o mercado. E isso tudo acabou fazendo com que o dólar chegasse a mais de R$ 5,60 e fechando em R$ 5,57. Além de impactar a bolsa, que fechou numa queda acentuada no pregão desta terça, descolando do bom humor observado no mercado internacional, principalmente nas bolsas americanas. Vamos então aos números. O Ibovespa fechou com queda de 3,28% aos 110.673 pontos, como você vê na tela. Maiores altas? Só uma. GetNet ficou aí com mais 17,88%. Nas maiores baixas aí você tem Azul com menos 10,36%, Cielo com menos 9,19%, tem Melius com menos 8,47% e Gol com menos 7,38%. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nesta quarta-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nessa quarta-feira. A gente tem um dia bastante morno lá fora, Mas a gente pensando aqui com dias como ontem, Desde quando o Brasil por aqui, as nossas bolsas, nossos ativos têm acompanhado diretamente as bolsas internacionais, Então, olhando para o dia como ontem, muita volatilidade por aqui, não só no Ibovespa, no dólar também, já buscando patamares bastante elevados e a taxa de juros já precificando aumento de 125 basis points para a próxima reunião, ou seja, num tom mais alto do que o mercado vem precificando nas últimas semanas, Tudo isso acompanhando, a nossa preocupação muito grande em relação
a responsabilidade fiscal, né? Acabou não sendo anunciado o auxílio, né, no final do dia. Isso não quer dizer que esteja cancelado, né? Ou seja, realmente parece que foi adiado. Então, possivelmente a gente pode continuar com volatilidade por aqui, acompanhando esse tema principalmente. Tá? No lado do corporativo, a gente tem começa a acelerar a temporada de balanços aqui no Brasil e também lá fora, mas os números têm vindo relativamente bons e saudáveis, né? Mas realmente o cenário macroeconômico e político tem dominado, tem elevado a percepção de risco, principalmente internamente, né? As curvas de juros muito estressadas, embutindo um prêmio de risco adicional, fazendo com que as ações, né, os investimentos em renda variável apresentem maior volatilidade, né? A gente precisa acompanhar, né? No curto prazo, embora a gente continue otimista, vendo um potencial rally para o final de ano, mas a gente pode ter mais dias como ontem, infelizmente, né? Muita incerteza, muita volatilidade e as ações oscilando bastante, né? Tá bom? Então tenham todos uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. E o Banco do Povo da China manteve a mesma taxa para os juros de referência em empréstimos de curto e longo prazos. Este é o 18º mês seguido em que as taxas ficam inalteradas. A decisão foi tomada mesmo com os recentes sinais de desaceleração econômica na China. E as bolsas na Ásia fecharam mistas nesta quarta-feira. Vamos ver aí os números. O índice Xangai Composto recuou 0,17%. O japonês Nikkei subiu 0,14% e o Hansen avançou 1,35% em Hong Kong. Na Europa, o índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu 3,4% em setembro, comparando com o mesmo mês do ano passado. Em relação a agosto, o índice subiu 0,5%. O resultado veio em linha com o esperado. O CPI no Reino Unido subiu 3,1% em setembro em relação ao mesmo mês de 2020, mostrando aí uma ligeira desaceleração diante do esperado pelos analistas. Já o índice de preços ao produtor, o PPI da Alemanha, subiu 14,2% em setembro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O índice veio bem acima do esperado, mostrando aí uma pressão inflacionária maior no país. Este é o maior aumento desde outubro de 1974, quando o índice registrou alta de 14,5% por causa do primeiro choque do petróleo. Vamos ver como é que estão, então, as bolsas europeias neste momento. Deixa eu ver aqui. DAX na Alemanha, estável, assim como o CAC na França também opera em estabilidade. FTSE no Reino Unido também. E o índice Eurostoxx está operando em alta agora de 0,06%. Agora uma pequena mudança aqui nos números de FTSE e CAC, também pouca diferença, 0,01%. Nos Estados Unidos, segue a expectativa com a divulgação dos balanços corporativos. Hoje temos Tesla, IBM e HP. Ontem, a Netflix divulgou seus números com receita de 7 bilhões 480 milhões de dólares. O lucro líquido de 1,45 bilhão, aumento de 83% em relação ao registrado um ano antes. E 4,4 milhões de novos assinantes no trimestre. Por lá, também fica a expectativa pela divulgação do livro bege, que pode sinalizar se a pressão inflacionária registrada no país é transitória ou pode ser um pouco mais duradoura. Lembrando que o mercado já especula sobre uma elevação antecipada dos juros americanos. Vamos ver como é que estão os futuros lá nos Estados Unidos nesse momento. Deixa aqui dar uma abridinha aqui. Dow Jones, nesse momento, opera em queda de 0,05%. S&P 500 agora opera em queda de 0,01% e o Nasdaq, alta aqui de 0,05%. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com os principais riscos que os investidores consideram pelo mundo. Conta pra gente, Marco. Olá, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma pesquisa, um levantamento feito pelo
Bank of America globalmente, né, mostrando qual que é a principal preocupação, qual que é o principal risco mundialmente, né? O principal risco continua sendo inflação, né, mundialmente. Desde setembro, a gente vê ali na linha azul mais clara a preocupação, e agora outubro, né, na linha um pouco mais no tom de cinza acima, mas também, ao mesmo tempo, logo abaixo, a gente vê a preocupação em relação ao risco China. É uma percepção de risco, entre aspas, que não existia, né, em setembro e passa a existir em outubro, né? Mas o principal assunto continua sendo inflação mundialmente, né? A gente tem outras preocupações, mas principalmente o tom para o final de ano, e talvez seja o principal assunto de 2022 ao redor do mundo, continua sendo essa preocupação com o nível de inflação. Tá bom, pessoal? É importante acompanhar, né? Isso reflete mundialmente todos os ativos, principalmente os ativos de risco, como bolsa, como renda variável e outros ativos que possam envolver algum nível de risco. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia. Qualquer novidade, a gente está por aqui. E em breve a gente se vê aqui na BMC News. Um bom dia, até mais. Tchau. Valeu, Marco, que volta mais tarde aqui com a Paula Moraes no BMC News. Vamos agora aos destaques corporativos. A Vale divulgou ontem os dados de produção e venda. A produção de minério de ferro atingiu 89,4 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2021, alta de 0,8% em relação ao igual período do ano passado e de 18,1% na comparação com o segundo trimestre desse ano. As vendas de minério de ferro somaram 67,8 milhões de toneladas, um crescimento anual de 3,2%. Já as vendas de pelotas chegaram a 8 milhões de toneladas, 5% abaixo, na mesma base de comparação. A Vale ainda manteve a meta de produção de até 335 milhões de toneladas de minério para este ano. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia aprovou a modelagem da privatização da Eletrobras. A privatização deve acontecer por meio de uma oferta primária de ações no primeiro trimestre de 2022. O bônus de outorga foi estipulado em 23 bilhões de reais. Segundo o comunicado, a participação do governo vai ser de, no máximo, 45% da empresa após privatização. A B3 investiu 10 milhões de dólares em uma rodada de investimento Série B na Pismo. A empresa é uma startup que oferece uma plataforma completa de processamento para serviços financeiros em nuvem. A rodada busca acelerar a expansão global e o desenvolvimento de tecnologias líderes nos segmentos de serviços bancários, pagamentos e de infraestrutura para mercado financeiro. A Positivo foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral como a única empresa habilitada no processo licitatório para fornecimento de até 176 mil novas urnas eletrônicas. Mesmo sendo a única habilitada, a Positivo deverá seguir todos os critérios para vencer a licitação. A Petro Recôncavo registrou crescimento de 1,4% na produção total no mês de setembro, na comparação com agosto, e uma alta de 2,8% na produção do ativo potiguar. Na comparação do terceiro trimestre em relação ao segundo, houve um aumento de 1,6% na produção total. E agora é hora de trazer aqui o Gustavo Almeida, o nosso Guga, aqui mesmo nos estúdios da BMC News. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Mais um dia surpreendente o de ontem, né? Mais uma vez Brasília ganhou os holofotes dos mercados e a gente conseguiu aí descolar ainda mais, né, das bolsas mundiais. Impressionante o Brasil sendo Brasil. É verdade. Acho que essa frase resume tudo. Brasil sendo Brasil. Ontem o dia foi de muita aversão ao risco, todas as empresas em queda aí, tirando o fenômeno GetNet. E pelo que estamos vendo ainda pode ser que esse mau humor se estenda para hoje também. Você acha que o risco fiscal foi totalmente precificado pelo mercado, Guga? É difícil falar ainda, Daniel, né? Acho que a gente tinha ali uma janela para o mercado, querendo ou não, dar uma respirada interessante. Falava com vocês ali da possibilidade do mercado ir até aos 120 mil pontos. Tá? E principalmente a minha preocupação era se nós viéssemos a perder os 112.200.
eu num tom negativo de ontem, eu estava esperando que o mercado pudesse cair até os 113 mil pontos, que né, na manhã de ontem era uma movimentação intensa para baixo, mas me parece que o mercado entrou num processo de sell-off ali mais intenso. Né? Acho que muitos investidores que estavam esperando uma recuperação do mercado para poder zerar suas posições, com as notícias de ontem, com todo esse pensamento em furar o teto dos gastos, se sentiram estimulados a, não, vamos estopar aqui as nossas posições e, de fato, estoparam e levaram o mercado para o patamar que a gente viu. E Guga, vamos ver então um gráfico aí pra gente, né? Como fica a sua projeção para a Bolsa hoje? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, muito importante nós lembrarmos, né, o período de tempo que nós já estamos num processo de correção. Tá? A minha grande expectativa é que o ano todo de 2021 tenha sido, né, até então, um ano de correção. Para isso, eu preciso que o mercado se mantenha acima dos 112.200 pontos. O Bovespa fechou ontem a 110.672. Né? Então, querendo ou não, a gente está aí num patamar abaixo do mínimo aceitável que eu tinha para ficar assim estimulado no processo de compra. Tá? Eu acho que vai ser interessante esse movimento dessa parte da manhã, 2 horas da tarde, né? Começa novas notícias a sair, então também, né, o dia de hoje vai ser de certa forma bem interessante, já vou fazer a análise para vocês. Mas a gente tem que entender que essa última correção foi do dia 7 de junho até o dia 20 de setembro, né? Foi o fundo que nós tivemos no mercado nesse período, né, do segundo semestre desse ano de 2021. Isso trouxe um sentimento muito negativo por parte dos investidores. Se nós olharmos desde 2016, esse movimento aqui é a maior correção em tempo. Então entenda isso, né? Desde 2016, estou falando aí de 5 anos, essa queda do nosso mercado é a mais longa. E se a gente for analisar dentro desse período todo, né, é a narrativa, tirando o início de 2020, foi a narrativa mais forte, porque desde a metade do ano passado os analistas já vinham falando, né, que o segundo semestre de 2021 seria um semestre bombástico, seria um super semestre de retomada. Então os participantes do mercado estavam posicionados dessa maneira. O mercado, né, o contexto, ele passou por suas mudanças e agora está se tendo aí muita zeragem de posição, né, principalmente por parte dos fundos multimercados, que com as tensões de ontem se tem uma expectativa do quê? De aumento de juros, aumento de Selic e, consequentemente, né, aversão ao risco, se sai de bolsa, se entra em renda fixa. Então, está tendo esse movimento e ontem me parece, né, que os participantes do mercado se sentiram mais estimulados a entrar nas vendas. Tá? Quando eu olho para o Ibovespa aqui, retomando aqui o nosso gráfico, eu estou muito preocupado agora no curto prazo, né, enquanto a gente estiver aqui abaixo dos 112.200, numa possibilidade sim do mercado entrar num período de correção mais intenso aqui no curto prazo e quem sabe buscar os 90, até mesmo abaixo de 100 mil pontos, né, 97, 98 mil pontos. Tá? Isso é um cenário que eu já vinha marcando, tá? Que se por um acaso nós ficarmos abaixo dos 112.200 pontos, é para olhar para essa direção, né? Seria uma aversão maior e mais intensa a risco, né, no curto prazo. E ok, se isso acontecer, vai se abrir uma super janela de oportunidade para os investidores. Para hoje, o que eu estou enxergando é o seguinte: o mercado está tentando se manter acima, né, dessa região dos 111.700 pontos. Querendo ou não, eu tinha aqui alguns ciclos sendo encerrados nessa região. Quando eu faço as minhas medições, o meu pior dos piores cenários para ontem seria vir buscar aqui os 111.100 pontos. O mercado ele foi trabalhar lá e está tentando reagir. Se nós olharmos, né, a resposta do mercado, né, em alta, desde ali do período ali do dia 18, nós não tínhamos, né, altas tão significativas, né, aqui por parte do mercado. Então tem um espaço aqui para a gente ter um repique. Eu acho que é uma região aqui vamos assim dizer, né, a última esperança de que talvez tenha sido um exagero a movimentação de ontem, ou pode surgir alguma coisa que venha aliviar essa tensão no dia de hoje, né? Então, se vier alguma coisa para aliviar essa tensão, a resposta que nós temos que enxergar no mercado ela tem que ser boa, ou seja, o mercado recuperar grande parte ou todo esse movimento até o final dessa semana, dessa movimentação que aconteceu
aqui no dia, nesses últimos 2 dias de ajustes de correção, tá? Então é bem importante que isso aconteça, certo? Senão, o que eu estou enxergando é o mercado vir a perder os 110.700 e buscar os 108.500 e depois, quem sabe, 105.570. Havendo alguma coisa positiva, o mercado ganhando estímulos, eu continuo ainda acreditando que tem espaço, né, havendo uma sinalização boa para o mercado ter um repique e quem sabe ainda voltar para a região dos 120 mil pontos. É isso que está marcado aqui para mim na minha tela, tá? É isso que eu consigo tirar aqui de informações no curto prazo. E Guga, olhando aí para essa queda brusca em várias empresas, você acha que abriram oportunidades para os investidores? Quais empresas ou setores que você vê um potencial interessante? Eu acho que olhando para empresas em si, né, o cenário e o contexto continua, vamos assim, imaginar, as empresas continuam com o seu valuations, né, o valor delas ali descontado. Né? Acho que quando tu conversa com qualquer analista, fundamentalista, todo mundo comenta que é a mesma coisa, né? Brasil está barato. A questão é o contexto e a questão é o perfil dos investidores que estão se posicionando na Bolsa agora. Tá? Eu acredito que a gente ainda está tendo essa movimentação de saída, principalmente de fundos multimercados da nossa Bolsa. Isso gera uma pressão de curto prazo vendedora. Né? E, querendo ou não, a gente precisa de um capital novo entrando na Bolsa para fazer com que o movimento aconteça de alta. Tá? O que eu enxergo é o seguinte, olha, fazem 3 meses que a gente vem num processo de correção. Né? Acho que aquelas pessoas que estavam estimuladas, né, os investidores que estavam estimulados a vender, eles estão atuando no mercado. Bem importante a gente ficar acompanhando se vamos perder os níveis de preço do dia 20 de setembro, que foi essa mínima no segundo semestre. Né? Até para a gente conseguir enxergar a intensidade e o apetite dos investidores em vender. A pergunta é, qual vai ser o estímulo novo que vai trazer um dinheiro novo para o nosso mercado? Eu acredito que agora a gente está dependendo mesmo de um dinheiro, principalmente do recurso externo entrando na nossa bolsa. Porque se a gente for analisar, a pessoa física, como ela é a menos preparada, né, o investidor menos preparado, assim, em massa, o fato de ter se gasto muito tempo, né, 3 meses aí em período de correção, isso tira um pouco a vontade de investir na bolsa. Se tu olha, né, a renda fixa pagando o que está pagando agora, o estímulo de curto prazo da pessoa física é o quê? É buscar, né, a renda fixa e não a renda variável. Então a gente tem que entender isso, que da pessoa física dificilmente vai vir um grande fluxo para fazer preço novamente no mercado. Investidores multimercados que tiveram que se posicionar lá atrás, né, estão saindo das suas posições. Então a gente precisa mesmo de um investidor mais sofisticado. Né? Ao meu ver, seria um investidor estrangeiro. Então tem que ficar acompanhando, principalmente notícias de Brasília, que tragam uma tranquilidade maior por parte dos mercados, mais transparência, que aí sim, esse investidor mais qualificado, olhando para os preços que estão os ativos agora, para os valuations que estão os ativos agora, né, eles vão, né, perceber se tem ou não, né, uma janela de oportunidade para o Brasil. Tá? Então, é isso que eu estou acompanhando, é isso que eu estou olhando, é isso que eu estou medindo. Obviamente, né, se nós olharmos para daqui 2 anos, daqui 3 anos, né, principalmente para um horizonte pós-eleições, tem uma chance muito grande dos preços lá na frente estarem muito acima dos preços que estão hoje em dia. Legal, Guga. E destaque também da semana, Guga, também é o Bitcoin, né? A criptomoeda está chegando aí perto das máximas históricas, né? Depois do lançamento de um novo ETF. Como é que você vê essa retomada do Bitcoin? A gente pode dar uma olhada no gráfico também? Com certeza. Eu só não tenho aqui o gráfico da Bitcoin em si. Então vamos entrar aqui no ETF, que é o Hash 11, né? Se nós olharmos aqui para o ciclo, desde o lançamento aqui do Hash 11, tá, toda a janela de projeção, né, o que podemos esperar aqui para alta, ela vem, né, do entendimento dessa tendência de baixa que nós tivemos aqui entre o dia 10 de maio deste ano de 2021 até o dia 26 de junho deste ano de 2021. Então foi o movimento ali final de correção. Tá? Tivemos ali todas as sinalizações de fundo do mercado, né? Ou seja, o mercado ali teve um período ali de reação positiva muito boa. A gente teve aqui uma alta, só para pegar direitinho aqui, uma alta de 24% em 6 pregões. Depois nós tivemos aqui uma tentativa em continuar a tendência de baixa,
sem fazer novas mínimas. Tá? E aí o mercado entrou em todo um fluxo positivo. A minha expectativa é que a gente tem ainda uma possibilidade de subir, se você for olhar aqui para o Hash 11, algo em torno de 20%, né? 19,5%, chegar ali nos 73 reais. E aí depois, num segundo momento, o que eu estou enxergando é a possibilidade de trabalhar até a região de 97 alto, né? Acima de 97,50. Então, tem ainda um belo de um upside, eu acho que entra nessa inércia positiva, né? Eu acho que essa correção de Bitcoin ela durou menos tempo do que as correções passadas. O mercado está muito estimulado, acho que tem muito player novo no mercado, tá? E cada vez mais estruturas financeiras estão aceitando o Bitcoin. Então isso tem, né, querendo ou não, tem um news flow aí bem positivo para Bitcoin neste momento, e as pessoas físicas estão muito estimuladas em ter a posição em Bitcoin, né? Então se nós olharmos, por quê? Porque está em tendência, né, de alta, durou pouco tempo a baixa, e então isso não gera um desconforto, né, por parte dos investidores pessoas físicas. Então acredito que ainda tem espaço aí para continuar a movimentação para 73,50, podendo num segundo momento ir para 97,50, 97,80. Legal. Ô Guga, a gente já está chegando no final aqui do pre-market, mas eu acho que ainda dá tempo da gente pedir aqui algumas empresas. Se puder dar uma analisada aqui, o Paulo César está pedindo aqui para você comentar sobre Amer 3, Americanas SA. Vamos lá, vamos estudar Amer 3, Americanas SA. O que nós temos aqui em Americanas? Tá? Primeiro, eu não sei se vocês se recordam, né, mas ali no período que estava bem intenso, né, ano passado, ali em fevereiro, março e logo em seguida, aquele período até maio do ano passado, se nós olharmos aqui para a Amer 3, né, estava fazendo máximas históricas, bem na contramão do mercado como um todo. Né? E aí olha que interessante, né, faz toda essa movimentação de alta, depois entra em um grande ciclo de baixa. Por que eu estou falando isso? Para a gente, mais uma vez, né, alertar o investidor pessoa física que a verdade ela não é absoluta, né, na bolsa. O mercado ele vai ficar oscilando, vai ter momentos de alta, vai ter momentos de baixa, e a gente precisa entender isso. Tá? Então, né, sempre reflita sobre aquela verdade absoluta, né, em relação ao mercado. Tipo agora, a gente estava olhando ali Bitcoin, tem espaço para ir para 73,50? Sim, mas agora é um ponto de compra? Não me parece. Eu acho que agora as pessoas que estão entrando agora, elas são muito mais impactadas pelos seus vieses. Né? Então, disponibilidade de informação, né, aversão ao arrependimento, não é nem ao risco agora, né, ao arrependimento. Puxa, não peguei até agora, então não quero continuar arrependido se por um acaso continuar subindo e tem a força para subir 20%. Então, a gente tem que entender que o mercado, né, ele trabalha em cima de expectativas e não em cima de fatos concretizados. Tá? Os grandes movimentos, as grandes tendências são quando se tem aí uma grande mudança de expectativa. Tá? Então, olhando aqui para a Amer 3, certo? O que eu estou enxergando aqui? Eu estou enxergando, só um pouquinho que trancou aqui meu computador. Não, trancou meu mouse aqui. Deixa eu ver se eu... acho que faltou a pilha no mouse. Faltou a pilha no mouse. Parou de funcionar o mouse. Ok. O que eu estou enxergando aqui em Amer 3, tá? Existem dois níveis importantes para mim. Tá? O nível mais importante é 23,15. 23,15, tá? Que não chegou nesse patamar de preço. Tá? Ou voltar a trabalhar acima de R$50. Eu acho que nesse meio do caminho, olha que interessante, né? Nesse meio do caminho, em função da volatilidade que ela ganhou, para mim ainda, né, é uma incógnita, certo? O que eu estou esperando que possa acontecer aqui de alta, tá? Em Amer 3, né? Qual seria a maior alta aqui de curto prazo? Olha que interessante. Deixa eu apagar aqui minha outra régua. Era voltar mesmo exatamente para essa região dos 39,30, podendo chegar ali, na região dos 47,30. Quando a gente olha aqui no relativo, né, e vai comparando uma coisa com a outra, a gente percebe que
né, percentualmente, né, chegar ali nos 47,30 a 50,50, né, é algo totalmente possível nesse repique. Por quê? Porque é o quanto oscila, se nós olharmos, né, o período de alta que nós tivemos passado, quanto oscilou, né, o período de alta que nós tivemos aqui no passado, entre os dias 24 de maio e 23 de junho. Tá? Então, está bem dentro aqui da estrutura de comportamento. Onde nós vamos achar um ponto muito legal para se tomar posição em Hammer 3? Poxa, no momento em que o mercado ele tentar continuar a tendência, mas gastar muito mais tempo, né, do que gastou nesse outro período aqui, que foi entre julho e outubro e final de setembro deste ano, né, gastar mais tempo, mas não conseguir mais fazer novas mínimas. E a gente vai perceber que o mercado, ele de fato, né, ele chegou no seu preço que deveria chegar. Então, aparecendo algum estímulo positivo, né, podemos aí esperar que possa ter aí uma janela para ter uma tendência de alta. Por hora, não consigo enxergar isso, estou enxergando que este movimento de curto prazo é um movimento de fato de repique e já chegou naquele meu nível que eu considero que fazia sentido, que era chegar nos 39,30. Legal. Dá pra gente fazer mais uma? Claro. Então vamos lá. O Carlos Eduardo tá pedindo TASA4, é Taurus, né? Tá bom. Vamos para Taurus. Bem legal essa última movimentação que nós tivemos aqui em TASA 4, em Taurus, na movimentação de baixa, porque a gente consegue perceber aqui que, de fato, né, o mercado estava tentando buscar novas mínimas, encontrou um certo equilíbrio, né? A segunda etapa de queda ela foi mais lenta do que a primeira etapa de queda, então super positivo em relação, quando a gente olha por esse ângulo. Tá? O mercado ele reage 18% em 8 dias, tenta continuar a tendência, mas sem fazer novas mínimas, né? Sem ir para um patamar mais baixo. Legal. Tendo isso aqui desenhado, o que nós podemos imaginar, né, do comportamento do mercado a partir de agora? Bom, estava imaginando que a gente poderia ter aqui uma movimentação de Taurus até no curto prazo, né, até a região ali de 25,70, ok? Depois 27,45, acho que vai ser o grande divisor de águas, tá? E se conseguir superar esse patamar de preço, nós podemos imaginar que Forjas Taurus possa ir até, quem sabe, a região de 35 e 75. Então, estrategicamente dá para olhar por esse ângulo, dá para montar suas estratégias com as expectativas de alta, olhando para esses patamares de preço. Legal. É isso aí, né, Guga? Vamos encerrar então com o seu recadinho de hoje? Pessoal, a queda no mercado, né, ela faz parte. Eu acho que durante todo esse processo de correção, quando a gente olha a narrativa que se tinha lá no início das quedas e a narrativa que começa a se ter no decorrer do avanço das quedas, né, isso gera um certo desconforto nos investidores. Tá? Isso se chama disponibilidade de informação. A informação da alta não vai ser uma informação ruim, o mercado não vai subir com informação ruim, o mercado não vai cair com informação boa. Só que o investidor ele tem que tentar medir e enxergar o quanto uma determinada informação, um determinado evento está no preço. Se nós formos parar para pensar, a gente teve uma deterioração ontem, né? A gente está falando aí de superar o teto dos gastos. É um tema super delicado, super importante. Mas a Bolsa ainda não fez mínimas em relação ao dia 20 de setembro. Então isso conta muito, né, sobre a posição dos investidores. Então, de fato, né, essa queda de curto prazo, ela tem aí uma grande chance de estar entregando aí uma janela de oportunidade. A resposta de hoje, a resposta de amanhã dos mercados vai ser super importante para a gente, de fato, né, entender se está tendo ou não essa janela ou se nós vamos ter essa janela de oportunidade num degrau mais abaixo. Legal, Guga. Recado dado, então. Valeu, abraço para você. Até amanhã. Valeu, um abraço. É isso aí, gente. É aí a participação de todos os dias de Gustavo Almeida, o nosso Guga, aqui no BMC Pre-Market. E antes de encerrar, eu vou dar uma abridinha no chat, como a nossa Marlene Matos odeia que eu faça.
Sandro Figueiredo aqui dando bom dia a todos. Elcio Santos também dando bom dia. Hilton Salles, bom dia, vamos ao trabalho, é isso aí. Peter Santana sempre aqui com a gente também. O Gunter também. O MPK, bom dia amigos, equipe nota 10 da BMC. Valeu, brigadão. Ezequiel Santos também. Falando bom dia pessoal, com a certeza que teremos incertezas. Boa, Ezequiel, valeu, bom dia. O Atílio também dando bom dia, o Júnior Investidor, Emerson Duarte, Eliana, Professor Pimentel, Luiz Guilherme, Rui Ringel, Paulo Leite, o Wellington, Felipe Nascimento aqui dando o seu bom dia aqui pra gente também. Logo mais ele tá à tarde, às 2 horas no BMC Market, ele tá com a gente sim, hein? Daniel Madureira, o Cerveja dando aqui um recadinho também. Dizendo que estamos todos fritos, bacon fritos, boa. Legal, Wellington também, o Ranieri Fonseca, Cerveja que eu já falei aqui, o Paulo César. Quem mais tá falando? O Rui das Neves aqui não tá dando as caras aqui hoje, hein? Eu tô achando que ele dormiu demais hoje. O Emerson Duarte, que eu já falei, falando aqui que a Paula tem offshore no exterior, não sei. Michael Silva, aqui o Rui das Neves, opa, eu não tinha achado você aqui. O Rui das Neves falou assim, Daniel, às 9h30 diz ao Guga, ainda dá tempo para analisar algumas empresas e nem fica mais vermelho em roubar o horário da Paula. Não, e o pior disso tudo, Rui, é que enquanto eu estava fazendo pergunta aqui, tinha uma certa pessoa ali na bancada cutucando o Guga, atrapalhando o Guga enquanto ele estava falando. E depois sou eu que fico fazendo, né, algazarra aqui no estúdio, né, Paula Moraes? Eu sou inocente, não falei nada. Eu só fiz um comentário, ele que começou a rir, ué, o que eu posso fazer? Eu não posso perder a piada. Não dá pra falar. É que eu não posso falar agora, porque são 9 horas e 39 minutos, a censura proíbe falar o que você disse e eu só retruquei, mas tudo bem. Não, aí, ó, tá vendo? Depois sou eu que faço a algazarra, né, Paula? Mas você dá deixa, né, Daniel Morales? Eu não posso perder a piada. O Guga só baixou a mão assim e fez um sinal feio pra mim ainda, olha, sabe? Olha só. Tipo, porque eu desconcentrei ele, mas tudo bem, Guga. Desculpa, tá? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. A piada não, eu sou também dessa frase, eu concordo. Eu não consigo, é mais forte do que eu, assim. Quando eu vejo, eu já falei, já fiz a piada. Gente, faz parte. Mas tudo bem, né? Faz parte. Faz parte. E Valeu. aí, Dani, tudo bem? Você Tudo enrolou bem, gente. Na verdade, eu que pedi pra ele atrasar um pouquinho. Tava saindo de casa, na hora que a gente apertou a chave do controle. É que eu moro a 600 metros daqui, né? Cadê a bateria da chave do controle? A bateria da chave do carro. Acabou. Aí corre lá em casa, moro no 25º andar, até subir, pegar a chave reserva, descer. Cheguei super atrasada. E eu mandei mensagem, Daniel, enrola. Agora, o cúmulo do absurdo é ela falar que mora a 600 metros daqui e ainda vem de carro. Ué, mas como que eu venho de salto, computador, celular? Já pensou eu vim com um salto desse tamanho correndo? A Débora vem de tênis, tá certo. Eu também vou começar. Só que eu estou me mudando para 7 quilômetros, agora não dá mais mesmo. Ixi. Vou me mudar. Então tá aí bom. Realmente você vai enrolar mais um pouquinho, viu, Espero Daniel? que você convide a gente, pelo menos pro churrasco. Pro open house. Mas aí você vai enrolar mais um pouquinho, porque eu sempre vou chegar atrasada. É de mim, não tem jeito. Tranquilo. Tá bom, Dani. Valeu, Paula. Bom jornal pra você. Beijo. Aqui. Beijo. Tchau, tchau.